Muito bom dia a todos vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos aqui nesse domingo de manhã na comunidade cristã Nova Vida para dar continuidade ao nosso estudo que nós temos começado há 2 domingos atrás sobre a doutrina da santificação. Como eu sei que algumas pessoas vão estar vendo esse estudo pela primeira vez, seja agora ao vivo pelo Facebook ou depois, onde ele será postado no YouTube, eu quero esclarecer que esse estudo que nós vamos trazer hoje, cujo tema é a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e hoje nós queremos falar sobre um assunto muito impopular chamado a realidade do inferno. Então eu quero explicar que isso faz parte de uma série de estudos que aqui na comunidade cristã Nova Vida em Franca, nós já temos trazido esses estudos há quase 2 anos, cerca de 2 anos, Agora, nesse momento, nós estamos no 3º domingo estudando sobre a doutrina da santificação e hoje eu quero falar especificamente com vocês sobre esse tema, É um tema impopular, é um tema que é igual falar de morte, Ninguém quer falar de morte. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer falar de morte. Então, nós pretendemos, nesse domingo, eu quero já anunciar para vocês, nesse domingo a gente vai começar a falar sobre a parte ruim, sobre a notícia ruim, que é o inferno. E no domingo que vem, aqueles que puderem estar conosco, se o Senhor nos permitir, nós queremos falar com vocês sobre a realidade do céu. Então hoje eu vou falar sobre a realidade do inferno e no domingo que vem eu pretendo falar com vocês sobre a realidade do céu. Eu quero já, antes de ler o meu texto bíblico aqui, antes de orar com vocês, eu quero já dizer para vocês que todo esse ensino, como eu sei que isso está sendo acompanhado por pessoas que têm a fé cristã e outras que às vezes têm outra religião, outra fé, outro modo de pensar, então eu quero deixar bem claro aqui que tudo aquilo que a gente vai falar está baseado na Bíblia, Por que eu, particularmente, eu, Adriano, que estou trazendo o ensino para vocês, por que eu acredito na Bíblia? Eu acredito na Bíblia, resumindo bastante, por 3 motivos. Primeiro, a Bíblia me dá provas históricas, Se você ler a coletânea dos livros da Bíblia, você vai ver vários fatos históricos, comprovados, lugares, pessoas, famílias, que comprovam que o relato bíblico é de fato verdadeiro. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é por um exercício de pura lógica, Eu creio que se eu falar de um assunto, eu for escrever a respeito de um assunto, e você for escrever a respeito do mesmo assunto, nós vamos ter pontos de vista diferentes. Nós vamos escrever coisas diferentes. Então a Bíblia, ela é uma coletânea, ela não é um livro composto por uma coletânea de 66 livros, cerca de 66 livros, com vários autores de diferentes classes sociais, de diferentes graus de escolaridade, e que escreveram esses livros em centenas de anos, às vezes de diferença de um livro para o outro. E você vai ver uma concordância entre esses livros, você vai ver um complemento, você vai ver uma linha única de pensamento, que para mim comprova, logicamente, que só pode ser por inspiração, como a própria Bíblia fala, do Espírito Santo de Deus, que é um livro inspirado por Deus, que aqueles autores que escreveram não escreveram simplesmente o seu ponto de vista ou aquilo que eles acharam. Deus os utilizou através da influência do seu Espírito Santo para nos deixar um relato, que é o relato bíblico, que são as Escrituras, que estão aí. Livros entram, livros saem, A moda muda, a tecnologia muda, mas as verdades bíblicas, elas permanecem imutáveis, elas permanecem para sempre. E o terceiro motivo pelo qual eu confio na Bíblia é o motivo experimental, é o motivo pelo qual eu vejo a Bíblia mudando coisas na minha vida a cada dia, me corrigindo a cada dia, me direcionando a cada dia, e vejo pessoas que, por influência da palavra de Deus, por influência dos ensinos bíblicos, tiveram a sua vida radicalmente mudada. Pessoas que tinham uma vida destruída, uma vida terrível, e hoje têm uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida na presença de Deus. Então, por esses 3 motivos, pela prova histórica, pela prova lógica, pela prova daquilo que eu conheço da Bíblia, e pela prova experimental e sobrenatural, a gente acredita na Bíblia, e tudo que a gente vai trazer aqui não é a nossa opinião, é a opinião
bíblica, é a opinião de quem concorda com a Bíblia. Então é muito importante passar isso para vocês. E o tema, volto a frisar, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse versículo que está lá em Hebreus, ele está falando assim, sem santificação ou sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele está falando de uma realidade futura. Se você quiser, você pode depois ver os 2 primeiros estudos no YouTube. No primeiro estudo a gente fala sobre isso, que quando o autor de Hebreus escreveu que sem santidade ninguém verá a Deus, ele não está falando de uma situação aqui na terra, ele está falando de uma situação futura. E a Bíblia coloca muito claramente uma realidade, que depois a gente vai entrar em mais detalhes com vocês aqui, ela divide essa realidade após a morte entre céu e inferno, que são os temas dos nossos 2 estudos aqui, desse que se começa e do próximo no domingo que vem. Muito bem, eu quero ler uma passagem bíblica. Essa passagem bíblica foi proferida pelo próprio Jesus Cristo, foi Jesus que falou isso aqui, e ela é conhecida como a parábola do rico e do Lázaro. Há muita polêmica a respeito disso, há estudiosos que acreditam que isso aqui não seja uma parábola, que seja algo real, proferido por Deus. No meu ponto de vista, é uma parábola, tá? E então eu quero ler com vocês aqui, depois nós vamos fazer uma breve oração e entrar no nosso estudo de hoje, onde nós focaremos esse tema, dentro do estudo de santificação, a realidade do inferno. Vamos lá. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31, está escrito o seguinte: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das iguarias que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23 fala assim, que no inferno, em outras traduções fala no Hades, em meio a tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós. Então ele lhe disse: Eu lhe imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-os para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele lhes respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã, diante de Ti, queremos confessar as nossas falhas, os nossos pecados e pedir que através desse breve estudo o Senhor venha falar conosco e com cada um daqueles que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook e que nos acompanharão através desse estudo. O Senhor nos dê, Senhor, a orientação e a unção do Teu Santo Espírito e que possamos falar tudo de acordo com a Tua Santa Palavra e sermos, ó Deus, ensinados e edificados por ela. Essa é a oração que nós fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu quero falar com vocês então sobre a realidade do inferno. Por que eu coloquei esse tema? Por que a realidade do inferno? Porque quando a gente analisa biblicamente falando, o inferno, ele é uma realidade.
Você não tem como ler a tua Bíblia de capa a capa, você vai ver na tua Bíblia de capa a capa que o inferno é uma realidade. Você não tem como lê-la e falar, não, o inferno não existe. Tá? O inferno, seja ele de que forma for, ele é algo inventado. Não, ele é bíblico. Ele é bíblico, e o que é interessante de nós notarmos, né, é que o homem que mais falou, que mais pregou, que mais ensinou a respeito dessa dura realidade do inferno foi Jesus Cristo. Né? Ninguém, né, nenhum apóstolo, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros falaram, né, sobre o inferno. O Velho Testamento também fala, mas ninguém falou tanto sobre o inferno como o Senhor Jesus. Então, não tem como você acreditar na Bíblia, na minha opinião, para mim é incoerente uma pessoa que diz que acredita no ensino da Bíblia e não acredita na realidade do inferno, seja ela qual for. Né? Então, eu separei aqui alguns versículos, antes de entrar aqui no nosso estudo, e o nosso estudo é bem simples, tá? Eu quero te pedir que você fique aí, que você acompanhe até o final, tá? É bem simples, esse estudo se divide em duas partes. Numa primeira parte, que eu vou até a nossa lousa ali, a gente vai usar pouco a lousa hoje, mas numa primeira parte eu quero fazer com vocês uma análise bem lógica e bem simples de 4 pontos de vista. Daquelas pessoas que acreditam no inferno e também daquelas que não acreditam. Então, se você não acredita no inferno, se você está vendo esse estudo e você discorda, eu quero te pedir que você fique até o final e faça essa análise junto comigo, porque eu também vou abordar o teu ponto de vista. Então, a primeira parte do estudo, nós vamos fazer uma abordagem de alguns pontos de vista, sejam aqueles que, como eu, acreditam no que a Bíblia fala, como aqueles que acreditam que não é bem assim. Tá? Então, na primeira parte, a gente vai tratar disso. Na segunda parte, que é baseada aqui nessa parábola, nós vamos tirar 5 lições importantíssimas sobre a realidade do inferno. Então, fique comigo até o final e nós vamos desenvolver juntos esse estudo aqui. De início, né, como o estudo é bíblico, eu quero ler aqui, eu anotei aqui no meu iPad, alguns versículos bíblicos, e muitos desses versículos que eu vou ler aqui para vocês foram ditos pelo próprio Jesus Cristo, que enfocam a realidade do inferno. Então, o primeiro versículo que eu quero ler para vocês aqui está aqui em Mateus, capítulo 10, 28. Olha aqui que Jesus falou. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Foi Mateus que escreveu isso e Jesus que disse. Também Jesus disse o seguinte, em Mateus 23, 33, né? Jesus repreendendo aqueles religiosos da época, aqueles fariseus, ele falou o seguinte: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Também foi dito, né, no Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte que Jesus pregou, está aqui registrado em Marcos, capítulo 9, o apóstolo Marcos registrou no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48, quando Jesus, né, ele não está falando literalmente, mas ele está nos dando uma séria advertência a respeito do pecado, né, a respeito de nos santificar, e ele fala assim: se o seu olho o levar a pecar, lance-o para fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E também eu quero ler para vocês, aí já é um sermão profético, né, de Jesus Cristo, também Jesus Cristo falou, Mateus capítulo 13, versículo 49 e versículo 50, ele diz assim: assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 50, Mateus 25, 46, fala assim: estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E apenas para não ficar aqui nas palavras de Cristo no Evangelho, eu quero lá do finalzinho da Bíblia, lá do Apocalipse,
quando a Bíblia está terminando, né, o Apocalipse fala 2 versículos importantes que tratam do mesmo tema. Apocalipse 21:8, olha o que está escrito. Fala assim, que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Em Apocalipse 20:10 fala assim, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E fala assim que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eu quero que você pare e faça alguma análise bem simples comigo aqui. A primeira coisa que eu quero já falar para vocês é o seguinte, não fica preocupado com literalidade daquilo que está sendo dito. Tem gente que entra num debate interminável, falando assim, mas eu acho que não é bem assim, esse lago de fogo que está falando aí não é um lago de fogo, as chamas não podem ser entendidas de uma maneira literal, e isso, aquilo, e aquilo outro. Então, eu acho que a gente está aqui, né? Quem me acompanha nesse estudo de Fundamentos da Fé Cristã desde o princípio, sabe que a gente está aqui para aprender fundamentos, para aprender princípios. Então, isso é o de menos, né? A gente ficar preocupado se o que a Bíblia está falando sobre o inferno é um local físico onde vai ter uma fornalha de fogo, isso e aquilo, eu acho que isso é o de menos. Eu acho que o que a Bíblia fala é bem simples. A Bíblia fala sobre 2 realidades, céu e inferno. E a Bíblia fala que uma realidade é maravilhosa, é a que nós vamos falar no domingo que vem. E a outra realidade, após a morte, é terrível. Então, seja literal ou não, o que a Bíblia fala, né, e nós vamos estudar juntos aqui, é que é um lugar de tormento. É um lugar que ninguém deveria querer ir para lá. Então, é isso que interessa. Tá? Então, antes de você ficar se preocupando, se lá vai ter vermes que vão comer e nunca morrer, se há um fogo, uma chama literal que vai te consumir, eu acho que isso você não deve se preocupar. Eu acho que a preocupação é em entender o estudo e, se você entende e concorda, você tomar as devidas providências para poder aproveitar a tua vida aqui na Terra para caminhar a caminho do céu e não a caminho do inferno. Então é esse o resumo que eu quero trazer para vocês. Muito bem, a gente já vai partir para a parte prática desse estudo. Eu quero pedir que os irmãos venham me filmar aqui agora. Eu vou partir para a lousa aqui, eu quero mostrar alguma coisa para vocês aqui na nossa lousa. Nós vamos usar bem pouco a lousa hoje, mas eu vou utilizar ela nessa primeira parte do estudo. Depois eu volto aqui para o púlpito e vou terminar com vocês aquelas 5 lições que a gente vai tirar. Muito bem, vamos aqui para a lousa então. A gente quer fazer uma análise bem simples com vocês. Olha só, filma aqui para mim, Saulo. A análise bíblica é bem simples. Esse AM aqui, significa antes da morte. E esse PM aqui, significa depois ou pós-morte. Então, a Bíblia, de capa a capa, ela vai dividir a vida do homem, a minha vida, a vida de qualquer ser humano que passa por essa terra aqui, entre vida na terra e vida ou morte eterna. Então aqui, do lado de cá, nós temos antes da morte. É a vida que nós estamos vivendo. Então, se você está me vendo, evidentemente, você está aqui, Mas todos nós vamos ter que atravessar essa linha aqui, que é a linha da morte. Todos nós, né? Se Cristo não voltar, aqueles que creem como eu na volta de Cristo, na volta literal de Cristo, se Cristo não voltar, todos passaremos por esse vale da morte aqui. E aí nós temos uma outra realidade. E quando a gente analisa essa outra realidade à luz da Bíblia, a gente vai ver que ela se divide em vida ou morte eterna. Por que vida ou morte eterna? Porque a Bíblia deixa clara que a nossa carne, né, ela é como um invólucro, uma roupa, né? Então a carne ela vai apodrecer ali na sepultura, ela vai desaparecer ali na sepultura. Mas aquilo que nós temos por dentro, né, que é o espírito, a alma, aquilo que Deus nos deu, e isso foi feito para viver para sempre.
Então, se você vai ter uma vida eterna, ou se você vai ter uma morte eterna, tem a ver com essas duas realidades aqui, ó, de céu e inferno. Então, a vida eterna, a vida junto com Deus para sempre, é uma realidade que a Bíblia vai chamar de céu. E eu quero estudar isso com vocês, se Deus permitir, no domingo que vem. Agora, a morte eterna, e por que ela é chamada de morte? Porque morte significa separação. Essa separação eterna de Deus é chamada na Bíblia de inferno. Então, olha só, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, bem simples, um exercício de pura lógica. Tá? Eu não estou nem fazendo um exercício religioso aqui agora. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque esse vídeo que eu estou fazendo, ele é para cristãos e não cristãos. E eu tenho o objetivo que, seja qual for a sua religião, ou mesmo que você seja um ateu, né, que você nem acredite em nada daquilo que a gente está falando aqui, que você possa ver esse ensino e tirar as suas próprias conclusões. Então, não estou trazendo esse ensino especificamente só para o pessoal da comunidade, ou só para o pessoal que professa a fé cristã, para o pessoal que professa a fé evangélica. Não, eu gostaria de, com esse estudo, falar com todos. Perfeito? Então, vamos fazer nessa primeira parte aqui, um exercício aqui junto comigo. Pós a morte, tá? Esse PM aqui, depois da morte, nessa divisão aqui, nós podemos ter apenas 4 pontos de vista a respeito. Esses 4 pontos de vista são crenças, né? Nós podemos ter 4 crenças a respeito da situação após a morte. Então, a primeira crença, que é a minha crença, daquele que vos fala, é a crença que concorda com a Bíblia. A Bíblia vai falar que tem céu e tem inferno. Então, esse é o ponto de vista aqui, ó, que a gente vai trazer a segunda parte desse estudo. Mas talvez que você que está vendo esse vídeo, ou hoje de manhã pelo Facebook, ou futuramente pelo YouTube, talvez você não vai concordar comigo. Talvez você vai falar assim, não, mas eu acredito que não é assim não. Eu acredito que não tem céu e inferno, né? Então, se você não acredita como eu acredito, como a Bíblia fala, você vai ter que ter um desses 3 pontos de vista aqui, ó, que estão aqui embaixo. Você vai ter que acreditar que morreu, acabou tudo, que não tem nada depois da morte, que nós somos aniquilados. Ou você vai acreditar que todo mundo vai para o céu, todo mundo, de alguma maneira, de algum jeito, vai para o céu. Essa é a doutrina chamada de universalista. Ou você acreditará que, de alguma maneira, haverá uma segunda chance. Tá? De alguma maneira haverá uma segunda chance. Ah, nós vamos reencarnar, não sei, vai ter um julgamento, mas vai ter uma outra possibilidade. Enfim, você vai concordar comigo que não tem jeito de ter um ponto de vista diferente desses 4 aqui. Quando a gente pensa aqui, ó, quando a gente para pensar, mas peraí, o que será que vai acontecer depois da morte? Um desses 4 pontos de vista é uma questão lógica, tá? Não é uma questão religiosa, é uma questão lógica. Você vai ter que ter um desses 4 pontos de vista aqui. Ou você vai ter o ponto de vista bíblico, sim, que haverá um céu e inferno e nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso. Ou você vai falar assim, não, peraí, eu acho que morreu, acabou. Não é exterminado só o corpo. É exterminado o corpo, a alma, acabou. Morreu, é como uma planta que morre e não tem mais nada. Você vai acreditar nisso aqui. Ou você vai acreditar, não é bem assim não. Né? Muitos pensam, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, e ele de fato ninguém manda, né? O homem vai por sua própria conta, né? Porque não quer se reconciliar com Deus, mas tem aqueles que falam, não, todo mundo vai para o céu. De alguma maneira, todo mundo, justos e injustos, bons e maus, independentemente de você acreditar em Cristo, independentemente de religião, todo mundo vai para o céu. Então, você tem esse outro ponto de vista aqui. E o último ponto de vista é daqueles que, de alguma maneira, pensam que esses 3 aqui não estão bem corretos, não, que haverá uma segunda chance. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, faz uma análise comigo aqui. Vamos imaginar que eu esteja errado, que o ponto de vista bíblico que fala sobre um céu, um inferno, esteja errado. E que algum desses aqui, ó, esteja certo.
Vamos fazer esse exercício de imaginação. Eu te pergunto, se eu acredito nisso daqui, e se um desses três aqui, ó, está certo, o que eu tenho a perder? Do meu ponto de vista, eu não tenho a perder nada, né? Por exemplo, se esse aqui tiver certo, vamos imaginar que ele aqui estaria certo, morreu, acabou, tudo bem, eu vou ter uma vida aqui com Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito Santo, eu não vou perder nada com isso aqui. Se esse aqui tivesse certo, ó, eu acredito que não está, mas se esse aqui estivesse certo, que todo mundo vai para o céu, eu também não tenho nada a perder com o meu ponto de vista bíblico aqui. E se esse aqui, o último aqui, ó, que está falando que tem uma segunda chance, também, vamos imaginar que ele tiver certo, eu também não tenho nada a perder, muito pelo contrário, né? Eu tentando viver uma vida a caminho para o céu, eu vou estar até me preparando melhor para essa segunda chance aqui. Concorda comigo? Eu estou fazendo uma análise lógica com vocês, eu não estou colocando aqui simplesmente o meu ponto de vista. Agora eu vou inverter o raciocínio com vocês. Eu vou dizer o seguinte, vamos imaginar que eu esteja certo. Vamos imaginar, né, como a gente crê, como todo cristão crê, né, que a Bíblia, que aquele que confia na Bíblia está certo, que há um céu e que há um inferno. Qualquer um que tiver esses três pontos de vista aqui, vai perder muito aqui. Não estará de acordo com o ponto de vista bíblico. Eu quero deixar isso para você meditar com calma. O que você tem a ganhar e o que você tem a perder com o ponto de vista da fé cristã, com o ponto de vista da fé bíblica. E eu quero deixar o ponto de vista também para você que crê num desses três aqui, o que você tem a perder se você tiver errado. Pensa nisso com carinho. Tá bom? Agora, no segundo ponto, né, desse estudo, eu vou me basear nesse aqui. Ó. Eu vou me basear naqueles que concordam com o relato bíblico, naqueles que concordam com a parábola que a gente acabou de ler. E nós vamos agora para o púlpito para poder tirar com vocês dessa passagem 5 ensinamentos muito preciosos para a nossa vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse texto aqui, que é essa parábola do rico e do Lázaro, ela nos apresenta um contraste, ela nos apresenta duas realidades, né? A realidade que nós mostramos ali na lousa, antes da morte e depois da morte, duas situações, e ela nos apresenta um contraste muito forte, Jesus apresenta um contraste muito forte entre duas pessoas, tá? Uma pessoa que a Bíblia não dá um nome para ele, que a Bíblia simplesmente chama ele de um homem rico, e uma outra pessoa que a Bíblia dá um nome para ele, que a Bíblia chama de Lázaro, né? Dizem os estudiosos aí que o nome Lázaro significa que Deus é o meu socorro, ou Deus é o meu auxílio. E qual é o contraste que a gente vê aqui? A gente vê que em vida, esse homem, que é o homem que Jesus chama do homem rico, ele tinha uma vida maravilhosa, né? A Bíblia fala aqui no versículo que eu li com vocês, no versículo 19, que ele se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo. Naquela época, para a pessoa vestir de púrpura e de linho finíssimo, ela tinha que ser muito rica mesmo. Ela não podia ser pouco rica, não. Ela tinha que ser muito rica para poder ter acesso a uma vestimenta dessa, né? Então, vamos imaginar, trazendo para dias de hoje, era como se esse homem se vestisse com os mais finos ternos ingleses, italianos, né, assinados pelos estilistas mais famosos desse mundo. Então esse homem se vestia muito bem, esse homem nós percebemos que ele morava muito bem, talvez ele morasse numa mansão, né, de milhões e milhões de dólares, e ele se banqueteava, né, aqui na versão que eu li aqui, fala que ele se banqueteava com luxo, ou seja, ele tinha uma vida regalada, ele tinha uma vida de conforto extremo, ele comia do bom e do melhor, ele vivia cada dia com muito prazer, com muito prazer. E a Bíblia, é interessante dizer que a Bíblia não fala que esse homem era um homem desonesto, a Bíblia não condena esse homem por ter muito dinheiro, não é isso, né? Em momento algum você está vendo aqui nesse texto Jesus falar que esse homem era um homem desonesto, que esse homem era um homem corrupto, que esse homem era um homem imoral,
ou que o problema desse homem era simplesmente que ele era muito rico. Em momento algum você está vendo a Bíblia condenar esse homem por conta disso. Mas no contexto, quando a gente lê tudo isso, a gente percebe que o problema desse homem é que ele viveu aqui na terra como se só existisse a realidade antes da morte, aquela primeira realidade que eu mostrei no quadro para vocês. Como se não existisse uma realidade depois da morte. Esse foi o grande problema dele. Ele viveu, aqui, né, o versículo 19 diz isso muito claramente, que ele viveu aproveitando essa vida ao máximo. Ele viveu uma vida totalmente entregue a todos os prazeres, como se não houvesse realidade após a morte. Então ele viveu uma vida de luxo, uma vida de muito conforto mesmo, de extremo conforto. Ele seria uma daquelas pessoas que a gente poderia dizer que aproveitou intensamente a sua riqueza e a sua vida aqui na terra. Por outro lado, nós temos o segundo personagem, chamado Lázaro, que olha só, ele não era só extremamente pobre, era colocado como extremamente pobre, porque a Bíblia chama ele aqui de um mendigo, que estava às portas do homem rico. E ele não só era um mendigo, ele era um mendigo que passava fome. E passava fome a tal ponto que ele, assim como os cães, ele desejava comer as migalhas, talvez os restos daquilo que era lançado fora da mesa desse homem muito rico. E olha só, Jesus ele é tão intenso nessa sua descrição, que ele fala o seguinte, que o homem não era só extremamente pobre, mas era pior, ele era extremamente pobre e doente, né? Porque fala aqui que ele tinha feridas, né? Em algumas traduções fala que ele tinha úlceras na pele, e que os cães que os rodeavam ali iam lamber aquelas feridas. Então, o que é pior aqui, do ponto de vista terreno, do que ser extremamente pobre? Do que ser extremamente pobre ao ponto até de passar fome, de faltar o básico. É você ser extremamente pobre e ainda ser doente. E esse homem era isso. Ele era extremamente pobre e ele era doente. Muito bem. Ambos morreram. Ambos morreram. A Bíblia fala que eles morreram. E que um foi para junto de Abraão, né? Então um foi na realidade aqui que a gente vai tratar no domingo que vem, a realidade do céu. E o outro foi para uma outra realidade aqui, que a gente está tratando aqui com vocês hoje, chamada de inferno. Então imagine, por exemplo, o enterro. Vamos imaginar o enterro desses dois homens. Quer dizer, o enterro daquele homem rico deve ter sido um funeral luxuosíssimo, um funeral, né, daqueles maravilhosos, daqueles que muitas pessoas vão lá e muitas coroas de flores e muitas palavras bonitas são faladas a respeito dele, não, porque foi um grande homem, né, e descansou, isso, aquilo, aquilo outro. E o Lázaro? O Lázaro, né, alguns estudiosos dizem, né, com base na realidade da época, que talvez ele nem tenha sido sepultado. Talvez os cães, né, quem conhece a realidade dos cães daquela época, talvez os cães tenham dado um jeito no sepultamento dele, entende? Então, olha só, essa é uma realidade antes da morte. Só que a Bíblia é muito clara em dizer, e Jesus é muito claro em nos alertar, que a vida, como muitos acham, né, como diz aquele segundo ponto que eu coloquei na lousa, a vida não acaba aqui. Existe uma realidade após a morte. Existe uma realidade após a morte. Então a Bíblia fala que nessa realidade após a morte, o quadro mudou radicalmente. O Lázaro, que teve uma vida terrível, uma vida de sofrimento extremo aqui, mas que é considerado aqui como um justo diante de Deus, ele vai para o céu. E o rico, que teve aquela vida maravilhosa aqui na parábola, no exemplo do Senhor Jesus, ele vai para o inferno. Muito bem, então vamos partir para o encerramento, e eu quero que você preste bastante atenção, que você memorize, ou se você tiver um papel aí perto, que você anote essas 5 lições que eu vou te falar com base nesse texto, porque isso é importantíssimo, que você grave na sua cabeça, que você anote, que você medite sobre essas 5 lições que a gente vai tirar desse texto aqui a respeito da realidade bíblica
do inferno. A primeira lição que eu aprendo com esse texto aqui é que é o seguinte: quem que não quer ter uma vida boa aqui na Terra? Todo mundo quer, né? Quem que não quer ter uma vida de facilidade financeira, uma vida em que você possa comer do bom e do melhor, que você possa morar bem, que você possa vestir bem? É uma hipocrisia, né? A pessoa fala, não, eu não quero. Todo mundo quer, todo mundo gosta de uma vida boa aqui na Terra. Só que o texto deixa bem claro o seguinte: é uma lição que Jesus estava ensinando até para aquele pessoal, para os fariseus, para o pessoal daquela época, para os judeus daquela época. Naquela época o pessoal tinha uma crença, né, de que a condição financeira de uma pessoa revelava muitas vezes a sua condição espiritual. Então, se você era uma pessoa muito rica, muito bem-sucedida, tal, devia ser porque você era um cara legal na presença de Deus, você era um cara justo na presença de Deus. Se você tinha uma vida de pobre, ali, uma vida terrível, devia ser porque você é uma pessoa, né, que estava errada ali na presença de Deus, que sua vida tinha alguma coisa de errado ali. E Jesus contradiz essa crença com essa parábola. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar algo radicalmente contra. Ele vai mostrar que aquele homem, né, que era extremamente rico, e que a Bíblia não fala que ele era um imoral, um corrupto, um assassino, um ladrão, nada disso. Talvez ele tivesse uma riqueza justa ali, ele ganhou justamente aquela riqueza. Mas como ele era um homem que ele não se importava com a sua vida após a morte, ele era um homem que achava que tudo acabava aqui na terra, ele era um homem que provavelmente achava que ele tinha que viver para essa vida e para esses prazeres, e se esquecia de Deus nessa vida. A Bíblia nos mostra a nossa primeira lição. E a primeira lição é que a nossa condição financeira aqui nessa terra, ela pode ser importante aqui nessa terra, mas ela não importa muito eternamente. Entende? Diante da nossa vida eterna, o que importa a nossa condição financeira? A sua condição financeira não é um sinal que você vai para a vida eterna ou não. Tem hoje em dia um evangelho que é pregado por aí, que é um evangelho baseado em prosperidade, que acha que se você é um cristão, se você confia na Bíblia, se você tem Jesus, então você não pode ser pobre. Então você não pode ficar doente. Então você não pode isso, não pode aquilo. Mas o que Jesus me ensina aqui não é bem isso. Jesus ensina que esse homem era extremamente pobre, ao ponto de ser um mendigo. Esse homem era extremamente doente, ao ponto de ser lambido pelos cães nas suas feridas, e no entanto ele foi para o céu. E o homem, e o outro, extremamente rico, aparentemente saudável, né? Talvez morreu de velhice, mas ele foi para o inferno. Então a primeira lição: a sua condição financeira aqui na terra não significa muita coisa. A segunda lição que a gente vê aqui é que a história não termina aqui. Continua. A vida continua. Se você lê a Bíblia, o Velho Testamento, os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, até o Apocalipse, vai ter algo que é inegável. Essa vida não se restringe à sua mera existência aqui na terra. A vida continua. Olha só, meu querido, se a vida não continuasse, a gente podia dizer que Deus é injusto, não é verdade? Porque tem gente que tem uma vida maravilhosa aqui na terra, né? Tem gente que nasce em berço de ouro, tem gente que vive uma vida inteira aqui sem preocupações financeiras, aquela pessoa que nasce rica, bonita e saudável, e às vezes morre de velhice, né? Quantas pessoas tem assim? E outras? Outras desde cedo têm uma vida difícil, dificuldade para ganhar a vida, uma saúde às vezes precária, uma situação de luta a vida inteira. Se a vida terminasse aqui, se a vida não tivesse uma continuidade, se aquela linha que eu mostrei ali da vida, a linha da morte, não dividisse e não continuasse para lá da morte, se aqueles que acreditam que morreu, acabou, então Deus é injusto. Então Deus é injusto. Mas não é esse o ensinamento da Bíblia. A Bíblia ensina aqui, Jesus está nos alertando através dessa parábola, a nossa segunda lição. A primeira lição: a sua condição aqui na terra não importa muito.
Não importa muito na condição eterna. O que a Bíblia ensina é que nós temos que utilizar as riquezas terrenas, utilizar aquilo que a gente tem aqui na terra, para que a gente possa ir no caminho da vida eterna. A Bíblia ensina que nós temos que entrar, conforme eu disse aqui no estudo anterior, naquela porta estreita e naquele caminho apertado que é o caminho da santificação. É para isso que a nossa vida aqui na terra serve. Condição financeira não vai definir a sua condição eterna. Segunda lição, a vida não termina aqui, a vida continua. E a terceira lição, a gente aprende aqui no nosso texto. No versículo 24, a Bíblia fala assim, que aquele rico, né, quando ele se viu longe de Deus, quando ele se viu num local que a Bíblia chama aqui de inferno, ele clamou, ele falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, envia o mendigo. Quer dizer, aqui na parábola ele estaria vendo o mendigo no céu, tá? E ele estaria pedindo para que esse mendigo fizesse algo extremo. Olha a intensidade de linguagem de Jesus aqui. Qual que é o pedido aqui no versículo 24? Ele fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo, molhar o dedo na água e me refrescar a língua. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Imagina uma situação em que a pessoa esteja literalmente em chamas, que a pessoa está atormentada no meio do fogo. Tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é literal, mas eu estou pedindo para você imaginar, porque é isso que Jesus está falando aqui. A pessoa está extremamente atormentada, está no meio do incêndio. O que vai adiantar o outro ir lá e refrescar a ponta, uma gota d'água numa língua que está em chamas, um corpo inteiro que está em chamas? Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Está nos ensinando o seguinte, que a realidade sem Deus depois da morte é uma realidade terrível, terrível. Não importa se você crê que as chamas são literais ou não, se vai ter um lago de fogo ou não. Enfim, a Bíblia é clara em dizer que a vida após a morte, separada de Deus, é uma vida de tormento terrível, assustador. É por isso que a Bíblia usa esses meios de linguagem, né? Que ela vai falar de chamas eternas, ela vai falar de um lago de fogo, ela vai falar de um sofrimento extremo, ela vai falar de um lugar aqui onde há choro e ranger de dentes. O que significa ranger de dentes? Significa um sofrimento inexprimível. Quando que é que a gente range os dentes? É quando a dor é tão forte que a gente não está suportando mais. A Bíblia vai falar de um lugar que eu li para vocês aqui no início, um lugar onde o fogo nunca se apaga e os vermes nunca morrem. Ou seja, não importa se é literal isso ou não, o que importa, qual que é a terceira lição que eu quero aprender com vocês aqui, é que a realidade da vida após a morte sem Deus é algo extremamente terrível. É algo que você não consegue nem imaginar, de tão terrível, de tão grande, que é o sofrimento de uma situação como essa. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Tá? E a quarta lição? Primeira é que nós temos que usar a nossa vida aqui na terra para que a gente possa seguir no caminho do céu e não do inferno, que a nossa condição financeira aqui não significa muita coisa. A segunda lição é que a história não termina aqui. Existe uma história depois do túmulo, existe uma história depois da morte. A terceira lição que a gente aprendeu aqui é que a realidade depois da morte sem Deus é a realidade do inferno, é a realidade dessa situação indescritível, de tão ruim, que é o inferno, é a realidade do inferno. A Bíblia coloca a realidade do inferno, acredite você do jeito que é, acredite num lugar literal ou não, é uma realidade terrível. Quarta lição, e a penúltima, eu já estou terminando, é que a realidade do inferno é eterna e imutável. Olha que coisa terrível. Se fosse algo simplesmente assustador o sofrimento, já seria demais, né? Mas fala que não é simplesmente assustador. Fala que é eterno
e imutável. Não é isso que está falando aqui, ó? Está aqui falando aqui, ó, versículo 25, né? Fala que Lázaro, né, ele teve uma vida ruim, mas que o rico ele curtiu a sua vida, ele recebeu os seus bens em terra. No versículo 26, é colocado aqui uma figura aqui que fala assim que, além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem os de lá para cá. Então está falando o seguinte, que o versículo 26 está nos mostrando? O que é esse abismo aqui que Jesus está nos ensinando? Que é uma realidade que não tem jeito, não tem como pular aquele abismo, entendeu? É uma realidade terrível. Por quê? Porque é uma realidade imutável. E é uma realidade para sempre. Você vai ver que em muitos versículos que eu li, depois você pode pesquisar aí na internet, versículos bíblicos que Jesus falou, que a Bíblia falou a respeito da realidade do inferno, e você vai ver que muitas vezes, conforme aquele que eu li no Apocalipse, ele vai usar o termo pelos séculos dos séculos, ou ele vai usar o termo para todo o sempre. Ele vai usar o termo eterno. Por quê? Porque Deus é eterno, e porque o nosso espírito é eterno. Então, do mesmo jeito que a Bíblia vai defender, e eu vou tratar disso no domingo que vem, de uma situação de bem-aventurança, de felicidade eterna para sempre no céu, a Bíblia também coloca que essa miséria, que essa desgraça eterna chamada inferno é algo para sempre. E é algo imutável. Olha aqui, o que a Bíblia vai nos ensinar aqui? Versículo 27, depois que Abraão fala que tem esse abismo, que não tem jeito de mudar depois da morte, no versículo 27 você vai ver esse rico implorando. Ele fala, então eu disse, eu te imploro. Ele não está pedindo, ele está pedindo com intensidade, ele está implorando, eu te imploro que mandes alguém para falar, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra. Eu tenho 5 irmãos que não passaram pela morte ainda, que não passaram pelo túmulo, que não estão do lado de cá, que ainda estão do lado de lá. Então manda alguém falar com eles lá. E aí a gente percebe que essa realidade é imutável. Quando Abraão fala para ele assim, né? O rico fala para falar com eles, para eles não virem para esse tormento onde eu estou aqui. No versículo 29, Abraão fala assim, eles têm os Moisés e os profetas, que os ouçam, trazendo para os nossos dias atuais. Vocês têm a Bíblia, vocês têm o Evangelho, vocês têm alguém que está querendo falar para vocês a verdade, que está querendo alertar vocês da importância dessa vida aqui, da importância da santificação, da importância da salvação, da importância de receber Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Vocês têm pregadores, vocês têm pessoas que estão pregando, que estão falando para esse Evangelho, que estão alertando vocês que essa vida é passageira, que essa vida passa rápido e que o que importa é o que vem depois. Vocês têm Jesus que veio aqui e morreu numa cruz. Vocês têm Jesus que pagou pelos pecados de vocês. Vocês têm Jesus que assumiu os pecados de vocês e que se fez pecador para que vocês pudessem ser justos na presença de Deus. Gente, escuta esse povo. É isso que está falando. É isso que está falando. E aí o rico tem uma ideia, né? E a gente termina aqui com a 5ª lição. O rico fala assim, não, mas manda alguém voltar dos mortos. Porque se alguém ressuscitar dos mortos, sabe, e voltar dos mortos e for lá falar com eles, aí eles vão ouvir. Ah, se for um pregador igual esse que está falando aí no YouTube, se for alguém igual o Adriano, se for um pastor, se for alguém falando qualquer coisa, eles não vão ouvir não. Mas se viesse alguém lá do mundo dos mortos, se voltasse alguém lá do inferno e falasse com eles, aí eles ouviriam. E aí Abraão termina aqui a nossa parábola, né? E fala o seguinte, Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Ou seja, a 5ª lição que eu aprendo aqui nesse texto junto com vocês a respeito da realidade bíblica do inferno é que a sua chance é só aqui na terra. Você não terá uma chance futura. Você pode discordar de mim. Você pode ter um daqueles 5 pontos de vista que eu coloquei ali naquela lousa. Você pode acreditar que morreu, acabou. Você pode acreditar que todo mundo vai para o céu. Ou você pode acreditar que você vai ter uma segunda chance. Mas a Bíblia
diz que não. A Bíblia diz que a oportunidade sua é aqui e agora. A Bíblia diz que o momento de você se arrepender, de momento de você santificar a tua vida, o momento de você começar a levar Deus a sério na tua vida, o momento de você alinhar a tua vida com Deus, é agora. Se você viver uma vida como esse rico, aparentemente uma pessoa de bem, aparentemente uma pessoa normal, aparentemente uma pessoa que não foi nenhum corrupto, que não foi nenhum político terrível, uma pessoa de bem, mas uma pessoa que viveu a sua vida para si mesmo, uma pessoa egoísta, uma pessoa que viveu como se Deus não fizesse parte da sua caminhada e teve um fim trágico. Então, essa história, essa simples parábola de Jesus nos ensina essas 5 realidades. Você tem que usar a sua vida, a sua condição financeira, seja ela boa ou ruim, para você entrar por esse caminho estreito, por esse caminho apertado da santificação, da salvação em Jesus Cristo. A tua vida não termina aqui não. A história continua. Terceiro lugar, a realidade depois, sem Deus, é terrível. Quarto lugar, é uma realidade eterna e imutável. Quinto lugar, aproveite a sua chance. Aproveite a sua vida, porque a sua chance é nessa vida. Eu quero agradecer a todos vocês que conosco participaram desse estudo tão difícil, né, de trazer e tão difícil de ouvir, né? É impopular, é ruim, né? Mas a gente tem que falar. A gente não está aqui para ser popular, para ter muitos acessos, nada disso. A gente está aqui para falar a verdade com vocês, com base na Bíblia. E se o Senhor nos permitir, eu convido a todos vocês que assistiram, que estejam com a gente no domingo que vem, onde a gente vai falar de um assunto bem mais alegre, né? De um assunto que a gente vai gostar muito mais, que é o outro lado da história, que é a respeito da realidade do céu. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Deus abençoe, um excelente dia para todos vocês. Muito obrigado.